vamos discutir neste seminário, depois estará disponível para apreciação e também, eventualmente, contribuição de outros nas nossas plataformas digitais, nomeadamente na nossa página do YouTube e outras páginas do ISPG. Portanto, vamos iniciar com este número e o resto dos interessados no tema poderão ver mais tarde. O seminário está sendo gravado. E eu vou começar por contextualizar o Instituto Superior Técnico de Gaza, um ensino superior cujo currículo é baseado em competências profissionais. Este instituto foi criado pelo decreto número 30/2005, de 23 de setembro, do Conselho de Ministros. O ISPG tem cerca de 10 cursos de licenciatura introduzidos na seguinte ordem: Engenharia Agrícola e Engenharia Zootécnica. Esses foram introduzidos em 2006. Contabilidade e Auditoria e Engenharia Hidráulica Agrícola e Rural. Este foi introduzido em 2008. Engenharia Florestal e Economia Agrária, introduzidos em 2012. Engenharia da Aquacultura, em 2014. Engenharia de Processamento de Alimentos, 2015. Administração Pública e Gestão de Recursos Humanos, em 2016. Na graduação, o Instituto Superior Politécnico ministra 2 cursos. Mestrado em Agroecologia, introduzido em 2016. Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Naturais, introduzido em 2021. Até aqui, o ISPG já graduou cerca de 1.620 profissionais, dos quais 951 homens e 669 mulheres. Portanto, a empregabilidade dos cursos oferecidos é um critério relevante para a definição da oferta que o ensino superior, a oferta do ensino superior para os estudantes, uma vez que nem sempre os graduados dispõem de conhecimentos, aptidões e competências necessárias para o seu emprego com sucesso. E essa de formação de qualidade sobre o percurso dos graduados para apoiar as suas escolhas e a definição das políticas públicas revela-se de extrema importância. E no plano estratégico do Ministério está previsto isto, a empregabilidade dos cursos, para ver se, na verdade, os cursos que o ensino superior oferece são relevantes e podem realmente contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Evidentemente, esta informação pode ser colhida de pesquisa, que faz uma recolha sistemática de dados dos graduados, e o ISPG tem feito isso. Mas também é de extrema importância um seminário como esse, onde os graduados partilham as suas experiências, os seus percursos, oportunidade de discutir com os outros graduados. Neste contexto, o Conselho Técnico de Qualidade, em coordenação com o Centro de Incubação de Empresas do Instituto Superior Politécnico de Gaza, promove este seminário sob o lema Empregabilidade dos cursos oferecidos pelo Politécnico de Gaza, com uma perspectiva dos graduados. O evento tem como objetivos, primeiro, colher a percepção dos graduados do ISPG relativamente à qualidade e à relevância profissional da formação obtida nesta instituição de ensino superior. E segundo, identificar eventuais fragilidades no alinhamento dos currículos e as necessidades e tendências do mercado. Portanto, tendo sido apresentados os objetivos do seminário, passo a apresentar o programa. Primeiro, nós teremos a intervenção do engenheiro Fernando Tembe, que é o diretor do Centro de Incubação de Empresas do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Em seguida, teremos a intervenção do primeiro palestrante, o primeiro orador, que é o ele vai nos falar das oportunidades e desafios de trabalho dos graduados
do ISPG. Depois da apresentação do Dr. Diogo, temos a apresentação do Dr. Rogério, que vai nos falar da atitude interior e inovadora dos graduados do ISPG. E, no fim, teremos espaço para podermos interagir com os nossos oradores. Sem mais delongas, eu vou pedir o tempo para a sua intervenção de abertura e, de seguida, teremos turno para fazer a sua apresentação. Envie o tempo, por favor. Muito obrigado, professor Takarindo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero agradecer em primeiro lugar, em nome do ISPG, Direção Geral, da equipe do CI, da equipe do Conselho de Qualidade e em meu nome pessoal, agradecer em especial aos oradores convidados aqui presentes e dizer que isso nos honra falar de um tema que é muito transversal e de grande interesse para os dias de hoje, quer para a orientação a nível dos programas de governo central e a todos os níveis. A questão de empregabilidade em Moçambique é uma questão para discutir todos os dias. E quando isso é discutido a nível da academia, que tem uma missão especial de formar quadros que possam muito bem resolver os problemas sociais e econômicos das comunidades, nos sentimos muito honrados em falar disso. O ISPG tem como sua missão, como disse muito bem o Dr. Takarindo, desde as suas gênesis, a principal missão do ISPG é promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades através do ensino técnico profissional, da orientação, da educação orientada para a economia e para a incubação de empresa. É nisso que vou me cingir um pouco para dizer que, enquanto CIE, Centro de Incubação de Empresa, dentro das nossas atribuições, uma das coisas é ligar, criar essa ponte de ligação entre o conhecimento que os nossos formandos adquiriram e a sua vida orientada para o autoemprego. Como podemos ver, nos dias de hoje, a crise que assola quase, que é global, assola todo mundo. Moçambique não foge à regra e nós não somos uma ilha. Estamos também assolados por essa crise. E isso faz com que, para responder a essa crise, hajam medidas de contenção. E uma das medidas de contenção de despesas públicas foi do decreto 17 de 2019, do 19 de 2017, sim, uma das coisas vedou-se a questão da contratação, não é? No sistema de empregabilidade formal, que é do Estado. E isso faz com que muitos jovens, acabados de sair, recém-graduados, acabam ficando um pouco à deriva. E nós estamos muito preocupados enquanto SPG, porque os nossos cursos são, na verdade, fornecidos para resolver o problema social que passa pela empregabilidade dos jovens, reduzir a vulnerabilidade dos jovens e criar, dessa forma, essa comodidade para a sua vida. E nós temos estado a promover ações que possam a sua vida. Nós sabemos muito bem que existem muitos jovens que saíram daqui do ISPG, uns no emprego formal, outros encorajamos essas ações desses jovens e cremos que dentro dessas orações que vamos aqui ouvir, muitos poderão falar muito bem disso e queríamos também ouvir a experiência desses jovens para com isso nós podermos melhor fazer a reforma ou dentro das nossas reformas acadêmicas, melhor orientarmos os nossos currículos, que possam muito bem responder à demanda que é dada pelos nossos recém-graduados. Bom, não queria aqui me alongar muito,
quero dizer que nós estamos abertos enquanto centro de incubação de empresa, já estamos a criar uma base de dados. Nesse ponto, para saber qual é a situação do nosso graduado, o que na verdade lhe falta como ferramenta, mesmo para orientar a sua vida, não só olhando para o emprego formal, mas também olhando para a questão do autoemprego, que é prover um caminho para ele e para tantos outros. Porque de fato Moçambique precisa e nós estamos abertos, nós estamos ao vosso dispor e queremos a viva voz dizer assim, o ISPG está com os graduados ainda são nossos, aqueles que já saíram do ISPG como estudantes, de uma ou de outra forma, prevalecem no ISPG porque nós temos, quer a incubadora, que pode acolher para iniciar o seu pequeno empreendimento, o seu pequeno negócio, para criar a sua empresa, e nós estamos sempre de braços abertos. Temos aqui uma rede de infraestruturas que pode fazer uma assistência, uma vasta uma equipe de multidisciplinar de docentes e investigadores que possam apoiar na consultoria, na consolidação das vossas empresas, se for o caso. E temos também uma série de mini cursos que possam criar mais habilidades para aqueles que querem empreender. E tanto, temos muitos programas aqui que estão previstos e queremos convidar, acima de tudo, a, aos nossos recém-graduados, aos nossos estudantes que já passaram daqui, para que possam aderir e possam continuar a ter o SPG como a própria casa. Essas pequenas palavras, quero agradecer por favor de um bom seminário e declaro aberto o seminário que começa hoje, a esta hora, 9 horas, e termina daqui a 2 horas. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Tembe, pelas palavras introdutórias do seminário. É com muita honra que eu vou convidar o Dr. Diogo para fazer a sua apresentação. Dr. Diogo, por favor. Muito obrigado. Talvez vou abrir um pouco a câmera para... Não sei se conseguem me ver. Sim, conseguimos. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite que nos foi formulado para podermos conversar, na verdade, um pouco sobre este tema milênio que aborda sobre questões de atualidade. Foi um grande desafio para mim ter aceito este tema, porque, na verdade, é um tema que quase esgotado em todos os fóruns da nossa juventude, nós temos vindo, portanto, a discutir e a debater sobre a idade no seio da juventude. Quero, neste momento, reconhecer a presença do engenheiro Tembe, que é o nosso diretor neste momento, presente neste fórum. Não consigo... Reconheço também a presença do professor Tacarimba, que é o nosso amigo que tem vindo a interagir conosco, e agradecimento especial vai para a direção do Instituto Superior Politécnico de Gaza, que tem vindo a trazer uma estratégia bastante valiosa, ligado, portanto, à valorização do produto que o SPG, portanto, tem para poder partilhar um pouco da sua experiência com os mais novos.
Um agradecimento especial vai para os professores que estiveram a me acompanhar dentro deste processo e que me moldaram para poder chegar até onde cheguei. A todos membros, a todos os CTAs do Instituto Superior Politécnico de Gaza que nos suportaram enquanto estudantes para podermos estar formados. Bom, eu estou em condições emocionais um pouco, um pouco atípico. Ontem estive a conversar com o professor Tacarindo, tive um acidente que estou neste momento a gerir, mas já penso que podemos conversar um pouco sobre este assunto de empregabilidade. Da pesquisa que nós fomos fazendo e de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Mundial, existem em Moçambique cerca de 7,18% de jovens desempregados entre 1991 a 2019. Portanto, esse é um dado de 2019 não atualizado. Por causa desta situação toda, não consegui fazer uma pesquisa profunda que pudesse trazer 2021, 2022, 2023. Mas é só para poder fazer uma projeção, talvez este número, esta cifra, aumentou neste período em que nós estamos a referenciar até aqui. O número cresceu com certeza com a pandemia e a insurgência em Cabo Delgado. Portanto, no relatório do Banco Mundial, ele descreve a pandemia e a insurgência em Cabo Delgado como sendo fatores determinantes para, portanto, para fatores determinantes para o aumento do desemprego no nosso país. Os jovens enfrentam diariamente dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Umas vezes porque existem, de fato, poucas oportunidades para tantos jovens, outras vezes pela fraca experiência e conhecimento acerca do processo de seleção das empresas. Como dizia o engenheiro Tembe, citou, e muito bem citou, de que o setor público neste momento está fechado com relação ao processo de contratação e seleção e contratação. No entanto, temos o setor privado que, de forma tímida, tem vindo, portanto, a fazer o recrutamento. E este processo de recrutamento no setor privado, como dissemos, portanto, remete-nos a ter uma experiência profissional e um conhecimento aprofundado de como é que nós podemos nos aplicar para essas oportunidades que existem. Se no passado só a boa formação acadêmica e um bom nível dos conhecimentos técnicos na área específica eram levados em conta, a situação atual é bem diferente. O que nós estamos a dizer é que hoje o nível de competitividade é muito grande. Há algum tempo atrás, só o fato de se ter um nível superior, uma formação acadêmica relevante, portanto, era um diferencial para o processo de contratação e seleção. Mas hoje este não é, portanto, o fator primário. Existem portanto, outros indicadores que geralmente têm sido usados. Hoje o profissional deve apresentar outras habilidades, um pouco mais do que uma formação profissional, não é? Ou
licenciatura. Infelizmente, encontramos-nos numa situação difícil e face a esse problema é cada vez mais importante estar informado sobre quais e se esforçar para solicitar e atingir, se há muito tempo uma formação superior ou técnico profissional era relevante, hoje nós temos que estar em constante processo de busca de não permitir possamos, portanto, responder aquilo que são as exigências do mercado. Claro, é uma vaga. A formação, experiência profissional, o conhecimento da língua, de línguas, constitui fatores críticos, muitas vezes eliminatórios, para aceder às oportunidades. Mas de uns tempos para cá, nós estamos a sair do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Levamos a nossa marca e o nosso slogan, que marca a diferença. E em todo momento em que nós estamos, portanto, expostos ao mercado, nós estamos com muita responsabilidade buscar fazer compreender de que nós, como estudantes que passamos no Instituto Superior Politécnico de Gaza, temos uma forma de ser e de estar diferente. Questões comportamentais são fundamentais no processo de contratação de qualquer profissional. E hoje fala-se também do domínio das línguas. Nós, muitas vezes, temos enfrentado situações de estudantes que vão aprofundar as outras línguas, aquilo que nós chamamos em inglês business language, não é? Línguas de negócio e outras línguas que podem, portanto, ser um ativo importante para o processo de busca de oportunidade no mercado laboral. Portanto, esse de língua, muitas das vezes, constitui, portanto, um critério, um fator eliminatório para aceder a algumas oportunidades no mercado de trabalho. Temos que reconhecer que a pandemia da Covid-19 veio retroceder a disponibilização de oportunidade de emprego no mercado nacional. Observamos muitos jovens que iniciavam a sua jornada profissional sendo despedidos ou enviados para casa, sem previsão de regresso. Os estudantes foram subitamente confinados em casa, com os seus planos de terminar a universidade ou qualquer tipo de ensino, e tudo foi água abaixo, e vendo em algum momento a necessidade de apoiar seus pais na renda de casa. Portanto, este cenário nós vivemos, e este vivenciamento que tivemos até hoje reflete, portanto, tem sido reflexo, portanto, de várias situações em que encontramos jovens que estão desempregados. Portanto, a pandemia, o Covid-19, foi, portanto, foi um fator determinante para que muitas empresas pudessem desligar os seus colaboradores. E este processo de desligamento, de certa forma, acabou, portanto, trazendo
acabou trazendo consequências negativas. Infelizmente, esta tem sido a realidade de muitos jovens em Moçambique. Por outro lado, acompanhamos os impactos negativos enfrentados pelas restrições da pandemia para as empresas que de um dia a força laboral, observando despedimentos em massa, a redução da carga horária dos profissionais e, por consequência, a redução da renda. Naturalmente que a redução da renda pode, portanto, constituir um dos principais fatores para esta situação que nós estamos aqui a passar. Mesmo no meio de tanta colocação no mercado de trabalho, pelo que temos algumas estratégias que vão, sem dúvida, ajudá-los neste processo de busca de oportunidade. Portanto, eu também sou peregrino neste processo de busca de oportunidade. E quero partilhar um pouco daquilo que constitui, portanto, a pouca experiência que eu tenho, que eu adquiri ao longo desse período que quase que fazem 10 anos, desde a minha formação, que culminou no princípio do ano de 2013 até aqui. Mas antes disso eu já fazia trabalhos, podem não ser formais, mas já desenvolvia alguns trabalhos, principalmente na área de docência, no Instituto Médio, que, aliás, foi um dos momentos marcantes na minha vida como profissional. O primeiro passo que gostava de aqui partilhar é a questão da pesquisa e informar-se. Portanto, enquanto nós estivemos no processo de oportunidade, busca de oportunidade, nós precisamos fazer pesquisa e informar-nos. Com a sua área de formação em mente, pesquise sobre as oportunidades disponíveis no mercado, na sua área, em áreas que acredita acrescentar valor. Eu me recordo, identifique as aptidões que os recrutadores mais procuram, soft skills, e invista em formações complementares online. Existem muitas gratuitas por aí, ou presencial, que podem acrescentar conteúdo e valor à sua formação de base. Muitas vezes, depois de nós terminarmos o nível superior, às vezes ficamos relaxados. Somos engenheiros, somos doutores e prontos, temos o nosso diploma e o nosso trabalho é só ir deixar currículo. Às vezes é preciso que nós também nos possamos desenvolver a nossa capacidade. Todos os dias existem coisas novas que somos exigidos pelo mercado e em algum momento nós precisamos de nos adaptar a esta situação. Então, quero neste momento partilhar esta experiência de pesquisa, informação profunda daquilo que nós queremos, não é? Daquilo que são as oportunidades existentes no mercado. O segundo passo, organize as suas prioridades, não é? Pense no seu curso profissional, nas estratégias que possui, experiência profissional e acompanhe o seu CV. Caso não tenha experiência profissional, foque nas suas qualidades, aptidões e pequenas atividades de experiência adquiridas ao longo do seu percurso acadêmico. Tenha o seu perfil do LinkedIn criado, bem organizado e atualizado com a sua informação profissional.
Lembre-se que LinkedIn é uma plataforma que o expõe ao mercado de trabalho. E é muitas vezes a primeira opção dos recrutadores no processo de verificação do perfil do candidato. Tem a sua foto de perfil e informação direcionada a este fim. O que nós estamos aqui a dizer é que nós temos que dominar as tecnologias de informação, de comunicação. E existem ferramentas que nos possibilitam que a visualização do nosso perfil ao nível dos outros gestores que podem estar a precisar a recrutar alguns profissionais. E este processo deve ser contínuo, não é? Não obstante o processo do nosso treinamento do dia a dia, nós precisamos de nos expor. Eu lembro-me na altura, quando estava no Instituto Superior Politécnico de Gaza, quando se falava de exposição, nós incentivávamos colegas estudantes para poderem participar em seminários como desta natureza, para poderem participar em palestras, poderem ser interventivos, não é? Porque é a partir daí que nós começamos a desenvolver a nossa capacidade e os outros começam a notar as nossas qualidades, não é? Então, só isso é que pode fazer com que os outros apreciem as nossas qualidades. Porque você pode ser um estudante extremamente inteligente, com notas brilhantes, mas se não tens uma rede social que te pode suportar, dificilmente você vai conseguir se ingrar no mercado. Então, quando eu digo rede social, não estou a falar de WhatsApp nem Facebook. Eu estou a falar de um grupo social que pode lhe suportar. Um grupo social, estou a falar de uma associação. Por exemplo, temos o colega que nos antecedeu, seguiu o nosso percurso, o próximo palestrante, o Dr. Rogério Matussi, que em algum momento ele também está dentro do associativismo. Ele consegue trazer as suas ideias, expor as suas qualidades e as pessoas apreciam. Portanto, isso é importante e fundamental. Ontem mesmo, não é? É muito fundamental. O terceiro passo seria a oportunidade de emprego. O primeiro passo na busca de uma oportunidade de emprego é voltar as atenções para si mesmo, definir a sua vocação e que tipo de vaga procura. Inicie a sua busca pelas várias plataformas online. Lembre-se que a sua candidatura não deve ser enviada de forma automática para várias empresas. Deve ser ajustada ao perfil que a empresa procura. Deve-se informar melhor sobre a empresa que vai concorrer e, caso esteja enquadrado no perfil que a empresa procura, envie a sua candidatura com extrema atenção aos documentos que solicitam e ao processo de recrutamento e seleção. Pode ser que não seja chamado na primeira, segunda ou terceira tentativa. Não deve desistir ou desvalorizar a sua candidatura. Procure sempre ver e enviar a sua informação atualizada e de acordo com o perfil da vaga que a empresa procura. Portanto, este processo de recrutamento é um processo que exige muita atenção da nossa parte. Nós fazemos um CV e achamos que temos que enviar este CV para todos os recrutadores. Não olhamos olhamos para os requisitos que cada empregador exige. Portanto, nós temos que adaptar os nossos documentos de concurso em função do perfil, em função das necessidades de cada empregador. Esses são alguns passos que é a entrevista de emprego. Antes de participar em qualquer entrevista de emprego, procure fazer uma pesquisa sobre
a empresa. Fique informado sobre que a empresa, o que a empresa faz. Muitas vezes nós vamos para uma entrevista e nós não sabemos o que a empresa faz, quais são os valores da empresa, o que temos que fazer, só vamos às cegas. Então, é importante que nós, portanto, tenhamos esta capacidade de poder pesquisar antes de avançarmos para o próximo passo, não é? Que é o passo da entrevista profissional. Caso seja uma agência privada de emprego responsável pelo recrutamento e seleção, provavelmente não terá inicialmente informações sobre a empresa que procura o candidato. A melhor opção é ser assertivo em relação ao seu CV, a vaga que se candidata, e prepare o seu discurso para a entrevista. As entrevistas podem ser, em primeira instância, online ou por telefone. Não deve ser problema esse, não é? Mantenha calmo, longe de barulho, caso seja por telefone. Se a entrevista for online, procure ter a certeza de que a sua internet está funcionando devidamente. Esteja devidamente apresentável para a chamada de vídeo, em ambiente calmo e com certeza de que o receptor pode ver e ouvir perfeitamente. Quero pedir desculpa, só queria atender uma chamada, só de insistência. Professor Custódio? Sim, pode. Obrigado. Obrigado, já voltei. Portanto, nós dizíamos que as entrevistas podem ser em primeira instância online. O que nós estamos a dizer é que nós temos que estar preparados para a entrevista. A entrevista é um momento alto de nós, portanto, mostrarmos a nossa personalidade, a nossa forma, o nosso profissionalismo, àqueles que, portanto, estão em busca de um profissional. Então, não tem que, portanto, nós estarmos desorganizados ou descuidados para uma atividade desta natureza. De acordo com o relatório de pesquisa que eu acabei lendo um pouco, que é United Nations University World Institute for Development Economic Research, da UNUIDA, denominado Inquérito à Transição do Ensino Emprego dos Finalistas do Ensino Técnico Profissional em Moçambique, que foi divulgado em 2021, 2.600 estudantes moçambicanos de ensino técnico profissional, distribuídos por 5 províncias do país, que é Maputo, Tete, Nampula e Cabo Delgado, depois de terminar os cursos em um prazo de 11 meses após a formação, foram feitas as seguintes constatações. Portanto, são algumas constatações que foram feitas no estudo que foi desenvolvido por essa instituição. A primeira constatação é que a transição para o mercado de trabalho é mais difícil para as mulheres do que para os homens, não é? Sendo que a grande maioria das mulheres conseguiu trabalhos ocasionais, maioritariamente aquilo que nós chamamos de biscados, não é? A segunda constatação é que uma percentagem de cerca de 9% conseguiu um bom emprego, considerando uma remuneração justa ou superior, principalmente nos ramos de atividades financeiras, industrial e serviços públicos. A terceira constatação é que o segundo grupo, com 48%, conseguiu obter um mau emprego, maioritariamente biscados, tendo uma remuneração relativamente baixa e condições mais precárias, sem contrato escrito. Muitos destes maus empregos encontram-se na área de serviços comerciais. O quarto é, portanto, a questão do terceiro grupo. Cerca de 43%
não obteve trabalho, não obteve trabalho ou trabalhou por um período inferior a 3 meses. Existem situações desta natureza, você entra e apenas aproveitam no período probatório e depois já não lhe querem mais. Enquanto 13% dos finalistas estavam a estudar, 4% não procuravam trabalho. E no fim dos 11 meses, 26% dos finalistas estavam totalmente desempregados. Portanto, é chegada a hora de mudarmos esta realidade, não é? E precisamos de jovens com experiência, pouca experiência ou mesmo nenhuma experiência, que saibam se posicionar no mercado, vender a sua imagem e o seu conhecimento. É um cenário que sofre constantes mudanças pela necessária modernização ou por motivo da crise ocasionada por uma pandemia, como é o caso atual. O profissional deve encontrar caminhos alternativos para se inserir e se manter competitivo neste novo mercado de trabalho, através do desenvolvimento de suas habilidades pessoais, as necessidades do mercado e oferecer ao empregador motivos para o contratar. Precisamos ainda ter sempre em mente que as vagas de emprego são gratuitas para os candidatos. E é importante também romper a ideia de que para entrar no mercado de emprego precisa submeter à atribuição de valores, não é? Ou aquilo que ontem, essa ideia eu trouxe ontem à noite, porque havia uma discussão acesa em um grupo de WhatsApp da Associação dos Estudantes, em que esteve envolvido o Dr. Rogério Matus, e falavam de que para se ter emprego agora tem que ser, usavam o termo, tem que ser lambi-lambi, não é? Então, eu quero, neste momento, apelar aos nossos recém-graduados, nossos jovens que neste momento estão à porta de saída para buscar para poder se expor no mercado de trabalho, para que saibam que as vagas, geralmente, elas não se vendem, não é? O que nós vendemos é a nossa capacidade técnica. Todos nós temos, nós tentamos vender para o empregador e não o empregador dar-nos dar-nos ou seja, dar-nos qualquer valor, não é? Só uma história que eu passei, queria partilhar convosco. Houve um período que eu estive desempregado e neste período apareceu uma suposta empresa que diziam que chamava-se Notland. E o objetivo dessa suposta empresa era de poder identificar projetos financiáveis e que eles poderiam financiar, mas projetos de grande vulto, que iniciariam de perto de US$ 1 milhão, não é? Então, e eles tinham financiamento para isso, supostamente tinham financiamento para isso. Eu, em algum momento da minha vida, acabei aprofundando um pouco sobre o assunto ligado à elaboração de projetos de investimento. Eu desenvolvi capacidades para poder atender a este chamamento e enviava para esta empresa. Chegou uma fase e obrigaram-nos a constituir uma empresa a nível local para podermos, portanto, garantir que todos os valores sejam enviados para o país, fossem suportados por essa empresa que nós criássemos. Mais tarde, fomos, portanto, obrigados diziam que o CEO desta empresa Northland viria a Moçambique e que nós localmente tínhamos que fazer uma contribuição para poder pagar estadia, passagem aérea, alojamento, estadia, passagem aérea e
per diem do gestor desta empresa Northland. Foi daí que eu compreendi que, afinal de contas, era uma empresa falsa, porque como é que uma empresa endinheirada vai exigir, portanto, um CEO de uma empresa endinheirada vai exigir que uma empresa que está a começar a pagar um FII para que ele venha para aqui e se hospede num dos grandes hotéis e a ser pago por nós. E no fim do dia aquilo praticamente quase que deu coisa, não funcionou. Não funcionou. Então é preciso termos muito cuidado quando nós vamos buscar este assunto de emprego. Não aceitarmos, portanto, que nos cobrem dinheiro para podermos termos uma vaga de emprego. E muito obrigado pela atenção dispensada. Era esta pequena apresentação que eu estava aqui a tentar fazer, bater com os meus irmãos, que são as vozes cursantes de diversos cursos do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Diogo, por ter partilhado a sua experiência com os participantes deste seminário em matéria de oportunidades e desafios de trabalho dos graduados do ISPG. O Dr. Diogo fez uma referência da necessidade de constante busca de habilidades para responder às exigências do mercado, fazendo menção à formação que é necessária, sim, mas aspectos comportamentais e um aspecto que tem sido algumas vezes negligenciado, que é o das línguas. Ele faz um pequeno apelo aos graduados que devem aperfeiçoar novas línguas, o que é muito bom. Também fez menção àquilo que foi um pouco de retrocesso na área de emprego, referia-se concretamente à pandemia, que foi muito crítico para os graduados na altura. Os empregadores, no lugar de admitir, na verdade, desligou-se de alguns trabalhadores, o que fez com que muitos dos que saíram da carteira tivessem problemas de se encaixar. E ele fez também menção a algumas estratégias que podem ser adotadas pelos graduados em busca de oportunidades, como é o caso de pesquisa para buscar informação relevante ou relacionadas com a sua área, e no momento de concorrer, tem que ver para que vaga está a concorrer, não basta a vaga ser uma vaga aberta para a qual você deve concorrer, tem que ver se tem alguma ligação com a sua área. E também a componente de entrevista, tem que estar preparado para uma entrevista. Eu acho que o resto do que o Dr. Diogo fez menção, teremos oportunidade de aprofundar no momento de debate, em que os diferentes participantes desse seminário poderão fazer algumas questões e também comentários. A riqueza desta forma de buscar informação sobre o sentimento dos graduados reside neste facto de a pessoa não ter que responder de uma forma de perguntas fechadas, mas tem a oportunidade de interagir, apresentar as suas ideias. Já a seguir, vamos ter como orador o Dr. Rogério Matusse. O doutor vai nos falar da atitude empreendedora e inovadora dos graduados do ISPG. Dr. Matusse, por favor. Bom dia a todos, não sei se me ouvem. Perfeitamente. Como dizia antes o Dr. Tacarino, meu nome é Rogério Matusse. Perdão, acabei não acordando muito bem. É sempre um prazer voltar a casa, ainda mais para falar de um tema que parece fácil, mas acaba sendo um pouco complexo. Quero aqui cumprimentar o engenheiro Tembe. Consigo ver a sua presença até então, e os demais
os demais participantes que se fazem presente a esse seminário, sem a exclusão do Dr. Tacarino e a televisão de Chocó. Falar da atitude empreendedora e inovadora dos graduados do SPG, a princípio pode parecer fácil, porque nós somos vistos como jovens com uma componente técnica ou prática. São jovens, são chamados a resolver alguns problemas. Eu comparo o empreendedor como um engenheiro. Ambos têm como objetivo principal resolver algum problema de uma determinada sociedade ou de uma determinada... E antes mesmo de focar nos graduados do ISPG, quero aqui trazer alguns pontos que fazem a característica geral de um empreendedor. E desde já dizer que eu sou graduado, como já vinha se dizendo antes, pelo ISPG Economia Agrária. Estou aqui já há 3 anos vivendo do empreendedorismo e fazendo o empreendedorismo minha vida. Como ponto de vista na IFUM, mas a minha fonte de rendimento, só para esclarecer isso, é mesmo o empreendedorismo, porque foi ensinado de uma certa maneira que empreendendo podemos conseguir aquilo que nós almejamos desde o início, podemos conseguir obter alguns sonhos nossos. E pude ter algumas ferramentas a partir dos 4 anos que estive em Chocó, no SPG, que as mesmas estou aqui a implementá-las com sucesso e tentando me tornar essa pessoa assídua que busca tentar resolver, através dos problemas que temos tido como sociedade, haver uma oportunidade de negócio. Trago aqui alguns dados de uma revista denominada Canal Capa, que nos traz uma abordagem relativamente ao empreendedorismo a nível de Moçambique, e ela diz que o empreendedorismo em Moçambique tem crescido consideravelmente a cada dia, pois o jovem tem tido como um escape, né, na resolução do desemprego, a possibilidade de empreender. E também existem aqueles jovens que têm feito empreendedorismo mesmo por gostar, e a maioria, segundo o Canal Capa, acaba praticando o empreendedorismo como forma de fugir do autoemprego. E o que seria isso do empreendedorismo? Ou qual é a atitude que o empreendedor deve ter? Temos que também dizer que não corresponde à atitude empreendedora, o que deve caracterizar principalmente o empreendedor, no nível geral, é o comportamento de busca de resolver algumas soluções que transformam os mesmos em oportunidade, né? E isso argumento pode gerar algum conflito, mas é um conflito de interesse, mas infelizmente ou felizmente o empreendedor tem essa capacidade de poder buscar aquilo que são problemas, né? E transforma em oportunidade, né? As oportunidades dessas são 100% ligadas ao bem-estar da sociedade no seu todo. E quais são as atitudes que um empreendedor deve ter? Eu trago aqui algumas atitudes que o empreendedor deve ter, caso queira, se calhar, construir uma empresa de sucesso, né? Primeiro, a primeira atitude que o empreendedor deve ter, deve ter um bom plano de negócio. É claro que muitos começam as suas empresas de uma maneira empírica, assim posso dizer eu, sem nenhum plano de negócio bem feito, bem conceitualizado. Mas esse é o principal, é um dos principais, é uma das principais ferramentas que vai poder ajudar a essa pessoa em se tornar, ou essa pessoa em tornar a sua empresa de sucesso. Tem que ter um bom plano de negócio. E a segunda também seria estruturar o planeamento financeiro. Muitos menosprezam a esse ponto. E tem-se observado que os empreendedores não têm separado a vida pessoal e a vida financeira. Então, é importante que o empreendedor, no cômputo geral,
tenha uma estrutura financeira bem organizada. Isso para poder fazer com que a sua empresa seja uma empresa escalável, tenha lucro, tenha mais financiamento. E a terceira é caprichar no atendimento humanizado. O que será caprichar no atendimento humanizado? Nós, como empreendedor, lidamos com atendimento ao público. Tens que, de uma certa maneira, desenvolver a capacidade oratória, a capacidade de convencer a pessoa a querer cada vez mais o seu serviço, a querer cada vez mais aquilo que é os seus produtos. Então, tens que caprichar sempre no atendimento. E o quarto ponto é cuidar bem dos seus funcionários, colaboradores. Para as microempresas, normalmente consideram aquela pessoa que ajuda como funcionário, consideram mais um colaborador. Nós temos que saber reconhecer a importância da pessoa que está conosco, que quer trabalhar, e temos que motivar, são fatores extrínsecos, e temos que motivar essa pessoa com vista a produzir cada vez mais, e o fim, investir em marketing. Nenhuma empresa ou nenhuma entidade, tanto assim como singular ou como no plural, tem a capacidade de vender-se ao máximo sem investir no seu marketing. É importante que o empreendedor invista no marketing pessoal, no marketing da empresa, porque acaba, de uma certa maneira, associando-se à empresa, a figura, ou o seu fundador, a pessoa que criou. Então, é importante que qualquer tipo de organização invista 100% no marketing empresarial, ou no seu marketing pessoal e assim, empresarial. E quais são as características que um empreendedor inovador deve ter? Ainda bem que o nosso tema principal tem a ver com a inovação para os graduados, mas eu ainda estou a trazer no cômputo geral. Quais são as características que o empreendedor inovador deve ter? Uma das características que o empreendedor deve ter é ser curioso. Ser curioso e buscar resolver os problemas das pessoas, tal como fiz a menção anterior. Você pode não ter experiência no mercado, mas sabe muito bem quais são as necessidades do público ou das empresas que você tem acesso. Então, sendo curioso, você pode bem mesmo desenvolver, mesmo sem ter um plano de negócio, estarei eu a referir um dos princípios lá, mas assim aproveitar daquela lacuna que uma empresa tem, daquela lacuna que uma sociedade tem e tornar uma oportunidade rentável. É assim que muitos jovens aqui, então, têm se tornado sucedidos, trazendo uma ideia empreendedora. E como deve ser o empreendedor criativo e inovador? É uma questão muito importante. Como deve ser um empreendedor criativo e inovador? Para ser um empreendedor criativo e inovador, é preciso colocar, em primeiro lugar, as ideias para trabalhar e produzir resultado. Temos que definir as nossas ideias e fazer com que as nossas ideias produzam em trabalho. E, consequentemente, isso produza resultados. Sem isso, não será, não podemos, será apenas uma ideia criativa, né? Se a sua ideia inovadora não produz resultados lucrativos, ou não traz receita, isso somente vai ser uma ideia criativa. Então, tem essa diferenciação de uma ideia empreendedora e uma ideia criativa. A ideia criativa não produz nenhum ganho financeiro, mas a ideia empreendedora produz ganho financeiro. E, para tanto, é possível deixar de lado o medo de fracassar. Então, tenho certeza que existem muitos jovens que têm ideias criativas, mas o medo de fracassar acaba sendo um principal fator do insucesso desse tipo de jovens, desse tipo de pessoas. Então, é necessário deixar o medo e ir atrás, buscar algum alicerce, buscar alguém, se calhar, que tenha um pouco de experiência no ramo empreendedor. E vamos entrar no contexto ISPG. Sobre os estudantes do ISPG, o que motiva os estudantes do ISPG ainda na formação a apostar no empreendedorismo? Temos que constatar que os empreendedores são indivíduos com características inovadoras, proativas,
com facilidade de identificar novas oportunidades, que surge a necessidade de entender como eles devem desenvolver as tais competências. No caso do SPG, temos que salientar que alguns estudantes, pelo menos na geração, no ano que eu pude admitir e ser estudante do SPG, pude constatar que existiam jovens que desde o primeiro ano tinham lá, se calhar, algo por vender. Então, o espírito empreendedor surgiu naquele exato momento. E isso foi se multiplicando de jovens para jovens. Então, a primeira atitude que surge, porque surge nos estudantes do SPG, se calhar que desmotiva a empreender, eu quero trazer aqui nesse exato momento. O que faz com que o estudante do SPG adira ao empreendedorismo? O primeiro fator que faz com que os estudantes do SPG ou os graduados do SPG, na altura dentro da estado em choque, tenham algumas iniciativas empreendedoras. O primeiro fator é o fator da migração, que é a saída da sua casa para onde a pessoa foi se formar. Então, o fator migração constitui uma oportunidade para os estudantes do SPG para desenvolver algumas ideias empreendedoras. E a segunda é a renda extra. Alguns perceberam que com o valor que recebiam, podemos chamar aqui de mesada, não seria suficiente para suprir aquilo que são as suas necessidades e desejos básicos. Então, acabaram desenvolvendo algumas iniciativas empreendedoras e o terceiro ponto que pude destacar é que os estudantes do SPG no empreendedorismo é o desejo de serem independentes financeiramente. Então, alguns estudantes graduados tiveram que ser independentes financeiramente ainda estudando. E outro é um ponto muito difícil, mas temos que mencionar aqui, porque acabou contribuindo com que essas pessoas que buscaram esse caminho tivessem sucesso, que é a aflição, o déficit orçamental. Infelizmente, nem todos tinham as mesmas condições, ainda estudantes. Então, a saída que eles tiveram foi aproveitar a única brecha para quem esteve no SPG no ano 2016, 17, concretamente, tivemos todo o ano sem cantina. Então, aquilo constituiu uma oportunidade para alguns jovens em trazer alguns mantimentos, algum lanche para a comunidade politécnica. Então, o déficit orçamental é um dos fatores, é uma das coisas que influencia no desenvolvimento ou na realização do empreendedorismo a partir do SPG. Por fim, o desejo de ser empresário. Todo empreendedor tem o desejo de ser empresário, tem o sonho de ser alguém, se calhar, de sucesso na vida. Então, esse desejo contribui positivamente com que as pessoas apostem 100% no empreendedorismo. Eu aqui trago alguns exemplos de alguns jovens que se tornaram empreendedores sendo estudantes do SPG. Temos aqui trago aqui 10 ideias, ou 10 jovens que investiram ou estão a investir no empreendedorismo sendo graduados do SPG. O primeiro graduado que eu trago é o Dr. Hortêncio, que é o professor do SPG. Ele, que é formado em contabilidade e auditoria, ele criou uma empresa de Vigo, chama-se VTS, que tem como objetivo o fornecimento de materiais de construção. Então, temos mais uma vez estudantes do SPG, o graduado do SPG, desenvolvendo o empreendedorismo. Desenvolvendo o empreendedorismo com vista a resolver alguns problemas de uma determinada sociedade. Para quem conhece Shockwave, eu tenho certeza que todos aqui conhecem Shockwave, podemos perceber que ainda há fragilidade no processo de construção, no processo de construção, né? Ainda há falta de serviço. Então, temos o nosso primeiro graduado, o Dr. Hortêncio Constantino, que tem essa empresa, que foi estudante do SPG. E o segundo, temos a empresa do Cossalela, Cossa e, se não me engano, o Salela, eu acho que é a fusão dos dois apelidos, que eram jovens graduados do SPG,
que fundaram a Cossalela, que era uma empresa que tinha o principal objetivo a produção de ovos. E nos forneceram por muito tempo os ovos, alimentaram a cidade de Choco e o distrito de Choco através dessa iniciativa. E temos um exemplo claro também de uns jovens que foram incubados pelo CIE do ISPG, que é o Edson William e o Augusto Tembe, que fundaram a maior auge. São jovens, um foi formado em engenharia agrícola, outro foi formado em engenharia florestal, e juntos fundaram a Maheu Auge, que é uma empresa que tem como objetivo principal fornecer o Maheu. Eu acho que todos nós sabemos o que é Maheu. E o quarto jovem que eu trago aqui é o David Faro, que foi presidente da Ação de Estudantes da Dora. Ele é formado em aquacultura e é fundador da Aquacultoria, que é uma empresa de consultoria em aquacultura. Mais uma vez, nós temos jovens do SPG desenvolvendo iniciativas empreendedoras e mudando e contribuindo positivamente para o desenvolvimento socioeconômico do país. Mais um exemplo, temos José do Mate e o Borel Diogo, que são jovens formados em administração pública e recursos humanos, fundadores da Diamante. Diamante é uma empresa de jovens graduados do SPG que tem como objetivo garantir a inserção profissional dos jovens no seu cômputo geral. Eles têm uma agência de recrutamento, eles têm uma agência de recrutamento, então eles têm a missão de trazer as vagas para os jovens e a disponibilização de vagas e diversas oportunidades. E temos o Manuel Donça, que é um jovem formado em agricultura, que tem uma escola, que é fundador da Escola de Avicultura. Então, mais uma vez, temos jovens de diversas áreas a investir no empreendedorismo, não deixando para trás o jovem licenciado em engenharia florestal, o Inocêncio, que é fundador da Moz Ciência, que é uma empresa de consultoria, é formado em processamento de alimentos, que também tem uma empresa de consultoria chamada Inumanos, e tem a minha pessoa, que sou formado em economia agrária. Nesse exato momento estou a investir na área do turismo e na discussão e no comércio eletrônico, né? Então, trouxe aqui 10 casos de jovens do SPG que estão nesse exato momento usando o empreendedorismo para poder para poder alcançar aquilo que são os seus sonhos, para poder trazer alguma diferença na sociedade moçambicana, né? Porque tanto se fala do empreendedorismo a nível político, assim como social, mas realmente se observa algo concreto. Eu trouxe aqui alguns jovens que são graduados do SPG que estão a desenvolver no seu alto nível o empreendedorismo. E com forma de considerações finais, posso eu dizer que olhando, né, a essas pequenas ideias que transformaram-se em empresas micro ou júniores, podemos dizer e afirmar que sim, os graduados do SPG têm optado no empreendedorismo e têm trago alguma inovação no contexto moçambicano. E no que diz respeito ao ciclo Centro de Incubação de Empresa, é importante continuar a trazer ferramentas que motivem os estudantes do ISPG a optar pelo empreendedorismo, porque existem muitas linhas de financiamento. Eu acho que uma das coisas que pode possibilitar com que esses estudantes tenham ou desenvolvam mais o espírito de empreendedorismo é criar mais network, criar bootcamps e ligar a eles a diversos jovens que têm feito o empreendedorismo a sua principal fonte de rendimento. E não quero levar mais tempo, quero agradecer ao CRTT, o CIA e o SPG pela oportunidade que me deram para aqui falar do empreendedorismo, da atura empreendedora e inovadora dos graduados do SPG, e dizer que estou aqui para qualquer dúvida e para quem quiser realmente ajudar, nós como jovens estamos abertos, e muito obrigado a todos. Grato. Muito obrigado, Dr. Rogério. Dr. Rogério, ele que é graduado do SPG na área de Economia Agrária e é empreendedor há 3 anos. Ele também é ativista
mas fez a questão de enfatizar a sua principal fonte de renda é o empreendedorismo. Ele falou de um aspecto muito importante, que diz que um empreendedor pode garantir a materialização dos seus sonhos. E ele tem usado muito para a atuação como empreendedor aqui aprendeu nesse PG. Fez uma descrição muito geral da que deve ser de um empreendedor, onde se destacam alguns aspectos, como que um empreendedor tem que ter lá negócio, separar as leis para o entendimento humanizado, cuidar dos funcionários e investir. E depois, as oportunidades que alguns estudantes do ISPG viram no ambiente em que eles residem e que fez com que isso. Deu exemplos um pouco mais pequenos, desde o facto de a busca de renda extra para poder cobrir a mesada, o desejo de empreender. E ele foi além, dando exemplos muito bem conhecidos e de muito sucesso de graduados do ISPG, que fundou a sua empresa tem a ver com vigas, acho que a parte de construção. Falou de vários outros exemplos na área agrícola, como o caso do grupo do Edson, na área de produção animal, a Cossalela, na área florestal, do Inocêncio, por aí vai. Eu acho que é um resumo que posso fazer daquilo que o Dr. Rogério apresentou, para darmos espaço para iniciar-se o debate. Vamos tentar a coisa da seguinte forma, organizar. Alguém que tiver questões ou comentários vai levantar a mão e eu vou chamar as pessoas para intervirem com base na sequência em que levantam as mãos. Talvez uma coisa que eu vou apenas acrescentar neste momento que estamos para iniciar o debate é que estamos a falar da componente de empregabilidade com foco e na perspectiva dos graduados do ISPG e lembrar que esta empregabilidade vai depender do currículo que mostra ou que deve estar desenhado no sentido de qualificar o tal graduado para ele conseguir desafiar o mercado, estar em condições de responder às expectativas do mercado, mas também tem a ver com o empregador, a visão daquilo que deve ser um graduado para a sua área específica, é a componente do próprio graduado, quer dizer, que deve desenvolver dentro de si um espírito empreendedor. Portanto, com base nessas apresentações e nessa pequena contextualização que eu voltei a fazer sobre o foco do debate, eu vou abrir espaço para comentários, questões, vocês que experiência em relação ao ensino e ao currículo do ISPG e já estão no mercado, uma contribuição às apresentações feitas em relação a isso. Alguma coisa, quais são os que fazem que o graduado seja bem sucedido, quais são algumas fragilidades que acham que precisam de ser os currículos dão cada 5 anos e outros aspectos relevantes que podem ser acrescidos, a esse debate. Por favor, podem levantar as mãos se quiser intervir. Quem não graduou no SPG, na verdade, o seminário está aberto para todos e a discussão está aberta para todos. Quem não seja graduado do SPG, mas que tenha a sua contribuição e queira também fazer algum a colaboradores, sinta-se à vontade.
intervenções. O Dr. Rogério fez também alguma referência, só para citar um pouco aspectos relacionados com a abordagem e como é que o SPG encara a componente de empregabilidade. O Dr. Rogério fez a questão de mencionar que uma boa parte dos graduados que estão a empreender, sobretudo aqueles que estão no autoemprego, mas oferecidos pelo Centro de Investigação, Centro de Incubação de Empresas, e que a partir desse trampolim eles continuaram com a atividade e eventualmente hoje eles não só têm renda para si, essas empresas por eles criadas já estão também a beneficiar outras pessoas. Este é um lado que foi mencionado pelo Dr. Rogério. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Não temos mais intervenções. Havendo mais intervenções, eu acho que posso pedir aos dois oradores para fazerem as suas considerações finais e depois vou pedir ao engenheiro Tembe fazer as suas considerações finais para depois encerrarmos o seminário. Podemos começar na mesma ordem. Dr. Diogo, por favor. Sim, Dr. Diogo. O Dr. Diogo não está audível, não sei se alguém consegue ouvir. Alguém consegue ouvi-lo? Não. Acho que ele não está. Agora deve estar. Deve estar. Por favor, doutor. Vamos dar a palavra ao Dr. Matusse para as suas considerações finais. Dr. Matusse. Queria dizer muito obrigado ao ISPG pelo... Sim, consegue ouvir? Sim, conseguimos. Consegue ouvir? Sim, conseguimos. Alô? Pode falar, doutor Rogério, conseguimos ouvi-lo. Doutor Rogério, pode falar. Acho que caiu. Então vamos, doutor Diogo. Considerações finais. Bom, Sim. como Queria consideração... dizer muito obrigado. Ok. Queria agradecer. Estou cá. Doutor Rogério, só um momento, vamos ouvir o doutor Diogo, depois eu volto assim. Doutor Diogo, por favor. Bom, em jeito de considerações finais, primeiro eu agradecimento que nós, neste momento, estamos a fazer, que tem vindo a criar estratégia de valorização
dos recém-graduados, porque, afinal de contas, o conceito de qualidade do produto do ESG é verificado fora e não somente dentro, porque é a partir do produto que lá fora é apreciado para poder se determinar. Neste momento, saudar esta iniciativa do Instituto Superior Politécnico de Gaza em trazer debates desta natureza para a comunidade estudantil. Queremos igualmente agradecer a todos os professores que têm vindo a desenvolver os seus trabalhos com amor e com todo o carinho, no sentido de transmitir o conhecimento de fato, para que cada um desses estudantes possa, portanto, adquirir conhecimento necessário que pode ser útil no mercado. Um dos aspectos que eu gostava aqui de mencionar ou frisar é a questão do treinamento nosso como candidatos no mercado laboral. É importante que nós sempre portanto, tem vindo a nos trazer, porque estamos numa era de grande competitividade. E a competitividade exige, portanto, um nível alto da nossa parte como recém-graduados em buscar conhecimentos, portanto, adicionais que podem fazer a diferença no mercado. Este é, de fato, um grande desafio, começando pela língua e depois vai-se pelas formações ligadas à nossa área, e não só da nossa área, das outras áreas. Portanto, um conjunto de conhecimento misto pode fazer com que nós sejamos, portanto, profissionais preferidos no mercado. Mas tudo requer também que tenhamos antecedentes de cultura literária, de uma cultura em que nós tenhamos acesso a meios de comunicação, tenhamos acesso ao jornal. Ler jornal é muito bom. Ler um livro é muito bom. Então, este é meu apelo aos estudantes que talvez nunca tiveram tempo para pegar um livro e ler, para poder se informar, assistir um telejornal, ler um jornal. Então, isso é importante. Um homem informado vale mais. Então, portanto, são as grandes considerações que deixamos. Hoje, que estava envolvido o Dr. Rogério Matus, um dos colegas nossos da Associação dos Estudantes, dizia o termo lambi-lambi, lambi-bota, é um termo que geralmente está sendo usado na atualidade, mas conforme a minha colocação, penso que não precisamos de avançar para esta linha de sermos lambibotas para podermos ter, portanto, uma oportunidade de emprego. Nós todos temos que negar esta possibilidade. Então, se existe, temos que negar. Então, só nós é que podemos fazer isso através de capacidade técnica, através de competência, através de criação e inserção em redes sociais que podem nos suportar. Lembre-se que eu disse, você pode ser um estudante nota 20, excelente estudante, mas se esse conhecimento tu não consegue demonstrar para um grupo social que pode apreciar, esse vai ser seu conhecimento, vai estar consigo. Então,
O que adianta você ser um estudante nota 20 e se não tens uma rede social que pode te suportar? Então, é mais ou menos nesse sentido. E muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade, professor. Muito obrigado, doutor Diogo. Como você muito bem mencionou no início, mesmo dentro das dificuldades, ou melhor, da desconcentração que a situação em que se encontra podia criar, aceitou o nosso convite e nós estamos agradecidos por se fazer presente e partilhar a sua experiência e que foi bastante útil para este seminário. Muito obrigado. Dr. Rogério? Dr. Rogério, por Bom favor. dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Venho usar do mesmo espaço para agradecer ao ISPG pela oportunidade que nos deu de mais uma vez apresentar ou falar através falar de diversos temas que dizem respeito ao bem-estar da comunidade politécnica e pela confiança que deu-nos para falar aqui da vida dos graduados após a saída. O mercado profissional, dia após dia, tem se tornado cada vez mais competitivo e cabe a todos nós, a partir dos docentes, funcionários, estudantes e graduados, enaltecer e levar o bom nome da instituição ao mais alto nível, para que assim nos tornemos uma instituição e graduados de uma instituição conhecida e bem conhecida. A luta de todos nós não é somente de quem leciona, não é somente de quem faz a gestão do ISPG, mas é de toda a comunidade. E dizer que nós ainda estaremos aqui disponíveis para contribuir positivamente para o bem-estar da comunidade politécnica, através das diversas experiências que nós temos obtidos a nível profissional, em diferentes setores e áreas de atuação de cada um. Formas de ajudar temos tido e conseguimos ajudar onde nós nos encontramos. E, mais uma vez, dizer que podem contar conosco, estaremos sempre aptos para servir para o bom nome do ISPG e juntos marcaremos a diferença pela positiva. E muito obrigado e desejo um sucesso de um bom trabalho e que haja resultados positivos nas metas traçadas e que realmente consigamos alcançar Alô, doutor Rogério? Parece que teve problema. Já terminou? Sim, doutor. Agora sim consigo. Doutora Carina, consegue ouvir? Eu perguntava se já terminou a sua intervenção. Houve um problema aqui no meio. Ok. Não, eu queria... Já havia terminado. Tá bom, muito obrigado, doutor Rogério, por disponibilizar reservar esse seu tempo para partilhar a sua experiência aqui conosco. Muito obrigado ao nosso antigo presidente da associação e que continue ligado a nós e sempre que tiver alguma contribuição, os caminhos as vias estão todas abertas, aquelas que o Dr. Rogério conhece. Muito obrigado. Doutor, engenheiro Tempo, por favor.
Muito obrigado, doutor Tacarino. Vou fazer questão só de abrir aqui um vídeo para quem não conhece. E pronto. Já vou desligar por uma questão de flexibilizar a própria internet. Eu agradeço. Foi uma discussão bastante calorosa e enche-nos de ânimo e de convicção de que mais seminários desta natureza podem ser bastante produtivos para acompanhar aquilo que é a dinâmica e inserção dos nossos graduados no mercado do trabalho, no fundo, que enquanto isso peguei nos interessa muito falar e olhar com muita atenção esse aspecto, porque na verdade é um produto que nós tiramos. Quem consome de que o ISPG é uma boa fábrica desses produtos que o mercado de trabalho precisa. Fez aqui com muita referência. O doutor Diogo apontou aqui o panorama mundial, que Moçambique não foge o caso, e ficou claro que estamos mergulhados numa crise que é condicionada por vários fatores, a caso da insurgência no norte, da Covid-19 e de tantos outros problemas que fazem com que as empresas estejam ressentidas disso. E o grande afetado por tudo isso é o recém-graduado que ele busca a sua primeira oportunidade quando sai da carteira. Mas mais do que isso, nós percebemos então que é importante falar disso para nós capitalizarmos aquilo que são as diversas dificuldades que os nossos recém-graduados encontram e principalmente na adequação dos nossos cursos àquilo que são as exigências atuais do mercado. E o doutor Diogo foi muito mais a fundo quando falou dos soft skills, da necessidade de busca constante pelo saber, por algumas habilidades que lhe permitam uma melhor inserção no mercado de trabalho. A questão da língua ou das línguas no genérico, a questão de domínio pelas TICs, a questão de estar num networking que possa te ajudar, é uma questão do fundo, e nós queríamos, a partir daqui também, sermos um vetor para que esse networking possa ser funcional e que os nossos estudantes recém-graduados sintam essa liberdade de sempre que necessário voltar a casa para nos dizer assim, olha, melhorem isto, adequem isto, o mercado precisa disso. Eu penso que eles são o nosso grande piloto lá fora. E nós estamos agradecidos porque com essa informação e com mais ações desta natureza, podemos buscar mais saídas, mais adequação aos nossos cursos, podemos modernizar os nossos cursos em função da exigência e da competitividade que se faz sentir lá fora. A abordagem também do Dr. Rogério nos orgulha muito saber que não só os nossos recém-graduados saem, começam aí ou engrossam as estatísticas daqueles que buscam a inserção no mercado formal, mercado de trabalho formal, mas que também, porque o ISPG é uma instituição de ensino que, na sua gênese, vale pelo saber fazer, os nossos estudantes, quando capitalizam isso, pegam isso e transformam isso como uma oportunidade. E a questão da oportunidade foi bem dita também por Dr. Rogério, como é óbvio, em tempos de crise, é em tempos de crise também que nós encontramos saída para quem quer empreender. Como sabemos, é no momento em que as pessoas choram que aparece alguém para vender os lenços. Então a questão de associativismo e os exemplos que foram trazidos aqui
nos enchem de orgulho e com a sensação de que sim, nós temos que continuar a pisar no acelerador, de que este é que é o caminho do futuro, é o caminho para os jovens, a questão de empreendedorismo. Para terminar, quero agradecer a presença de todos que estão aqui na plataforma, e em especial aos nossos convidados, os nossos oradores convidados, a televisão de Shockwave, e também vão os meus agradecimentos ao Conselho de Qualidade, técnico de qualidade, da pessoa do professor Tacarino, por esta iniciativa, e entendemos que pelo seu dinamismo, professor, está aqui, claro que nós precisamos de mais cenários destes, mais debates, e quiçá nós podemos também convidar a esses nossos graduados, que são um exemplo daqueles que buscam, até um exemplo de sucesso, para algumas jornadas internas aqui. Com isso, quero agradecer e desejar o voto de um bom fim de semana e continuação de um bom dia laboral para quem está a trabalhar, e para quem está, se calhar, de viagem de uma cidade a outra, com prudência, faça a sua boa viagem e até sempre. E se me permite, doutor Tacarino, aqui cabe-me dizer que está encerrado este seminário sobre empregabilidade dos jovens. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Engenheiro Tembe. Está encerrado o seminário. E só recordar que estivemos a discutir dois aspectos importantes: a empregabilidade, que é a capacidade ou possibilidade de conseguir um emprego, e empreendedorismo, que está ligado, que está associado à criação de uma determinada empresa ou de um novo produto. Esses dois aspectos foram bem explorados e são aspectos que estão ligados também à qualidade do ensino que nós oferecemos. Se os nossos estudantes conseguem emprego ou se eles conseguem criar seu próprio emprego e empregar os outros. Daí que essa matéria é de extrema relevância para o ISPG. Discutir isso é importante para o ISPG, é importante para o Ministério, é importante para o país. Vamos manter esse tipo de debates e, desta forma, através de seminários ou, em alguns momentos, como temos feito quando o curso está no processo de... O currículo está no processo de revisão, também voltarão a ser contactados. Esperamos que todos estejam abertos para poder receber o ISPG e fornecer dados que possam ajudar a melhorar a qualidade dos cursos que nós oferecemos. Muito obrigado a todos. Continuação de um bom dia. Bom dia, obrigado.